Olá, aqui é o pastor Felipe Gama e começo com uma pergunta para você. Você tem sido teimoso ou perseverante? É lógico que você não vai dizer que é teimoso, mas talvez porque você não saiba diferenciar esses dois comportamentos. Então o intuito desse vídeo é trazer esclarecimentos segundo a Bíblia, se eu estou sendo teimoso ou se estou sendo perseverante. E olha, a gente tem vivido um tempo em que uma palavra está na moda. Na verdade, tem um tempinho que essa palavra está na moda, a palavra resiliência. E essa palavra tem gerado no coração de muita gente o intuito de insistir até dar certo. Só que a gente tem percebido muitas pessoas dando de cara na parede e não vendo resultado em suas vidas. Por isso, o meu intuito é te ajudar por meio desse vídeo, tá bom? Então, acompanha comigo. Qual a diferença? Ser perseverante é a mesma coisa que ser teimoso? Como é que eu descubro que comportamento que eu estou tendo, tá bom? Então fica comigo, desde já dá um like aí, curta, compartilhe, enfim, faça com que esse vídeo alcance mais pessoas, tá? Então eu começo dizendo, através de ditados que a gente até ouve no dia a dia, a gente percebe que ser teimoso não é algo bom. Quantos já ouviram aquele ditado assim, fulano é teimoso igual uma mula? Poxa, a gente já vê que isso não é legal. Mas também você vai lembrar de uma propaganda que foi veiculada no final dos anos 90, que dizia assim, sou brasileiro e não desisto nunca. Então esse não desistir trouxe essa obstinação, esse orgulho de não desistir jamais. E é lógico que o meu intuito não é fazer com que você desista. Porém, nós vamos ter que entender se Deus realmente está conosco nessa insistência em alguns planos, em alguns projetos, em algumas atitudes. Então descubra comigo, você está sendo teimoso? Você está sendo perseverante. Vamos na Bíblia e eu vou dar 3 exemplos, 3 frases para você gravar e nunca mais esquecer. E assim, se for necessário, você corrigir o seu comportamento a partir de hoje, em nome de Jesus. Antes das 3 frases, eu posso dizer que a teimosia e a perseverança têm 2 coisas em comum. A primeira delas, e que é a mais aparente, é a experiência de algo que não aconteceu num primeiro momento. Então, o perseverante e o teimoso, eles passam pelo mesmo sentimento, pela mesma experiência. Ou seja, algo não aconteceu num primeiro momento e exige deles uma tomada de decisão, de continuar até que isso aconteça. Então, o perseverante e o teimoso têm isso em comum, uma experiência de algo que não aconteceu no primeiro momento. A segunda coisa que tem em comum é a aparência de alguém que não desiste. Lembra do orgulho que eu falei para você? Então a gente não quer demonstrar que planejou errado, que pensou errado, que confundiu, que não era de Deus. Então a gente mantém aquele posicionamento quando na verdade isso é um orgulho, tá? Então a gente vai perceber através das 3 frases que eu disse a você, como a gente corrige então esses 3 comportamentos. Vamos lá? Primeira frase, o teimoso insiste, o perseverante persiste. Pode parecer a mesma coisa, mas eu vou explicar para você. O teimoso, o que é insistência na verdade? A insistência é eu tenho um alvo, mas ao longo dessa caminhada eu não mudo nem a minha forma de pensar, nem a minha maneira de agir. Isso é insistência. A persistência é eu tenho um alvo, mas a minha forma de pensar e o meu modo de agir vão sendo transformados ao longo dessa caminhada. Então, o que a gente percebe? Que o teimoso, ele, vamos dizer, eu tenho um parafuso para apertar. E você sabe um pouquinho de ferramenta, sabe que tem a chave Phillips, a chave de fenda. E ele está vendo que a chave Phillips não aperta aquele parafuso, é chave de fenda. E aí o camarada tá com a ferramenta errada porque ele colocou na cabeça que ele precisa conseguir daquele jeito. O perseverante, ou seja, aquele que está aberto a ser transformado ou moldado, ele vê que aquela ferramenta está errada, ele quer apertar o mesmo parafuso, tá? Mas ele vê que a ferramenta está errada, ele percebe, poxa, eu vou gastar tempo nisso aqui. Então ele muda a sua forma de pensar, a sua maneira de agir, muda a sua ferramenta para conseguir o mesmo êxito. Então, tem gente gastando energia, gastando força, desperdiçando vida, sendo teimoso. É isso. Ser teimoso é desperdício. E aí a gente percebe que sim, persistir é ter a sua maneira, a sua forma de agir transformadas ao longo da caminhada. Você não precisa mudar o seu alvo. Nosso alvo continua sendo Cristo. Hebreus no capítulo 12 vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Eu continuo olhando para ele, mas olha,
Existem pensamentos e sentimentos no meu coração que foram transformados ao longo da jornada. E na sua vida eu tenho certeza que também. Então eu percebo que tem muita gente gastando a vida sendo teimosa, se orgulhando disso, você não tem o que se orgulhar, perdão. Então precisamos corrigir a rota. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, quando eu era menino, pensava como menino, falava como menino, sentia como menino. Entendeu? Aí ele fala assim, quando eu cheguei à fase adulta, eu deixei para trás as coisas de menino. Então, quanto mais você caminha em direção ao alvo, mais é necessário que a sua mente seja transformada por Deus. Nós somos amadurecidos porque a nossa maneira de pensar e a nossa forma de agir são transformadas por Deus. Por isso, nós persistimos, é uma atitude de alguém perseverante. Quer ver um outro versículo? Romanos capítulo 12 vai dizer, não vos conformeis com esse século, ou seja, não se coloque em forma ou com a forma desse século, desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Ou seja, quanto mais você caminha, mais a sua mente é transformada e renovada por Deus. Então não seja teimoso, seja persistente, tá? Então o teimoso insiste, o perseverante persiste. Essa é a primeira característica. Vamos para a segunda. Chegar para o teimoso é o mais importante. Conseguir alcançar para o teimoso é o mais importante. Para o perseverante, com quem ele chega se torna mais importante. Eu vou falar algo muito sério para você. Você já parou para pensar que talvez Deus não queira fazer parte desse projeto que você colocou na sua cabeça? Provérbios capítulo 16 vai dizer, consagre ao Senhor todos os seus planos e assim serão bem-sucedidos. Se o teimoso tentar interpretar esse texto, vai dizer assim, tudo que eu apresentar para Deus, ele vai abençoar e ele vai fazer, porque para ele a conquista, o êxito é mais importante. Mas para o perseverante, consagrar ao Senhor é submeter a Ele, se Ele deseja ou não abençoar aquilo que eu planejei. Então o que eu quero dizer a você é que eu lembro de um texto que está em Marcos capítulo 8, versículo 36, vai dizer, o que adianta ganhar o mundo inteiro, conquistar o mundo inteiro e perder a sua alma? Para o teimoso, o importante é fazer. Agora, para o perseverante, como fazer tem a sua maior relevância, maior importância. Então a gente vê que muitas vezes nos colocamos, eu falei sobre desperdício de vida, nós depositamos sobre a nossa vida ou sobre os nossos planos todo esse fôlego que nós temos, achando que Deus se torna obrigado em abençoar, já que nós somos filhos de Deus. Isso é teimosia. Isso, inclusive, é orgulho. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor abate o orgulhoso, o soberbo, e exalta o humilde. O humilde não é o pobre. O humilde é aquele que se humilha. Se humilhar, muitas vezes, é colocar diante de Deus os seus planos. Então, não é chegar a qualquer custo. Não é conquistar a qualquer custo. Isso a gente pode encaixar em tantos campos, tantas áreas da nossa vida, inclusive ministerial. Você que é líder, você que é pastor, você que trabalha na obra de Deus, meu irmão, e a gente lança a nossa vida para ganhar outras vidas e talvez estejamos perdendo a nossa família. Isso é teimosia, isso é orgulho. Que adianta? A gente está aí, se lançando, e a tua saúde está indo embora. Mas espera aí, o importante não é chegar. Como eu chego é o mais importante. Com quem eu chego é o mais importante. O Senhor está contigo nesse plano? Deus está contigo nesse planejamento? Então, meu irmão, trazendo leveza a essa verdade tão pesada, larga a mão de ser teimoso. Pergunte ao Senhor se é da vontade dele que você continue, permaneça nesse plano. Será que Deus realmente quer isso? Então, o teimoso é obstinado. O perseverante não. O importante é estar onde Deus quer estar. Que o Senhor esteja nos teus planos, esteja contigo nesse projeto. Se não for de Deus, por mais bonito que seja, abra mão disso e volte-se para o centro da vontade de Deus.
Essa é a segunda frase. Vamos para a terceira, para a gente terminar. Terceiro, e isso é grave. A perseverança é sustentada por Deus. A teimosia é sustentada pelo próprio teimoso. A ausência de forças, ela é característica de teimosia. Porque se nós não somos fortalecidos por Deus, já que a teimosia não é fortalecida por Deus, nós gastamos a nossa própria força e não somos renovados em força. Aí, nós vamos experimentar algo que só na perseverança nós podemos experimentar. O renovo de Deus, a transformação do nosso fôlego em Deus. Então, como eu disse, você não desperdiça a tua vida, não desperdiça em algo que Deus não está, porque se você for perseverante, ao invés de ser teimoso, Deus renovará as tuas forças. Então, para você que se desgastou ao longo de um projeto, a gente fala de projeto, mas a gente pode falar de posicionamento, de decisões. Você tomou uma decisão errada lá atrás, e aí a gente vê hoje, de repente está colhendo hoje, consequências desse ato. E aí o Senhor está perguntando para você, será que vale a pena você continuar fraco do jeito que você está? Com essa pose de orgulho, de teimosia, de que você não desiste? Até que ponto isso tem valor para a sua vida? O que importa de verdade é o que o Senhor diz ao nosso respeito. E se hoje essa teimosia, esse orgulho não agrada ao Senhor, é necessário que a gente volte. É necessário ter a humildade de reconhecer os nossos erros. De falar, Senhor, lá atrás eu decidi errado. Lá atrás eu escolhi, assinei, sem orar, sem perguntar para o Senhor. Nem tudo que dá certo, meu irmão, Deus está no negócio. É triste admitir isso, mas nem tudo que aparentemente está dando certo, Deus está no negócio. Nem todas as coisas que você consegue fazer, Deus está abençoando. Então, eu quero declarar sobre a sua vida uma palavra de cura, porque para isso é necessário cura. Entendermos que nós não somos autossuficientes. Isso é teimosia, isso é orgulho. Deus está falando para você, volte, reveja as tuas decisões, volte atrás, pergunte para mim. Deus está pedindo isso a você. Não é porque Ele precisa, mas Ele sabe que você depende. Então, por meio desse vídeo, eu possa ter te ajudado a rever seus valores, seus conceitos, e que na perseverança, não na teimosia, Deus ele possa restaurar as tuas forças. E que desse bate-papo, o Senhor possa abençoar você. Falar, filho, eu quero ser contigo, eu quero te abençoar, mas é necessário você abrir mão de algumas coisas. De algumas coisas são muito calcificadas na sua mente. Abra o teu coração. E olha, termino dizendo o texto que nós lemos lá em cima, Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E algo que tem nesse texto que é maravilhoso, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não basta saber qual é a vontade de Deus. Experimentar a vontade de Deus é privilégio só daqueles que dedicam ao Senhor a sua mente para que seja transformado ao longo da jornada. Deus possa te abençoar, que o Senhor possa te capacitar e te fortalecer. Esse é meu desejo. Isso é meu desejo. Imagine de Deus. O Senhor quer abençoar a tua vida. Tá bom? Fique com Deus e até a próxima em nome de Jesus. Não esquece de compartilhar, tá bom? Conto com você. Que Deus te abençoe.